turma! Então, enfim, chegamos no terceiro trimestre, não é isso? Já finalizamos aí o segundo trimestre, que foi até o dia 18, não é isso? 18 de setembro, e agora estamos entrando no terceiro trimestre. E o que vai acontecer nesse terceiro trimestre? Eu pretendo fazer com vocês também algumas práticas. Vou realizar algumas práticas e vocês vão escrever os roteiros, como a gente fez, né, nesse segundo trimestre, tá bom? E ao longo do trimestre eu vou passando para vocês as atividades, no mesmo que a gente fez no segundo trimestre, tá bom? Colocando no Classroom, colocando também cada um na sua pasta, uma pasta para o sexto, uma para o sétimo, uma para o oitavo, certo? Tudo de forma organizada. E eu sempre vou deixar essa pasta no Classroom e vocês vão utilizando sempre a mesma pasta. Porém, dentro dessa pasta vão ter os arquivos diferentes, né? Com as datas, certo? Então, bora lá. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula passada, a gente viu, né? Vocês assistiram um vídeo sobre a importância do laboratório de ciências. Eu coloquei para vocês um desenho bem interessante, falando sobre a importância da ciência, né? Também abri essa pasta lá no Classroom, mas só para vocês refletirem mesmo, né? Coloquei mais para uma reflexão e nós vamos continuar com essa reflexão nessa aula também. Eu coloquei também no Classroom um texto para vocês, né? Eu espero que vocês tenham lido esse texto, né? Coloquei umas perguntas lá também para vocês responderem, sendo que eu informei para vocês que era para responder o quê? No caderno. Não era para me mandar nada ainda. Eu pegar essas perguntas e responder no caderno mesmo de vocês, com base no texto, né? E no vídeo que vocês assistiram também. Agora eu vou passar um outro vídeo para vocês. Prestem também bastante atenção nesse vídeo, certo? E a gente vai discutir ele posteriormente em outras aulas. Então, eu quero deixar bem claro que ainda não é para me entregar nada, que muitas pessoas ficaram me perguntando: professora, como é que eu vou te entregar essa atividade? Então, não é para me entregar nenhuma atividade hoje ainda, certo? Vocês vão realizar a atividade, eu vou deixar no caderno de vocês. E depois, posteriormente, eu vou solicitar essas atividades. Então, fiquem tranquilos, né? E não precisa de pressa para me entregar, tá bom? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação saudável, certo? Ainda mais nesse período de pandemia, né? O que vocês estão aí se alimentando como? Estão comendo no horário correto? Estão se alimentando de coisas saudáveis? Então, o vídeo vai ser sobre isso, sobre a importância de ter uma alimentação saudável quanto antes, né? Porque muitas vezes como vocês são novos, pensam que não precisam se alimentar, né, bem agora e deixam para depois. Mas há também uma grande importância da alimentação saudável na idade de vocês, não é isso? Vocês podem ter muitos problemas de saúde por causa de uma alimentação irregular. Então, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a alimentação saudável, a importância dela, não é isso? Então, ainda continuamos falando da importância da ciência, porque a gente só sabe que esses alimentos são saudáveis por causa da ciência, certo? Então, ainda estamos nesse tópico, beleza? Vou passar esse videozinho agora para vocês, assistam com atenção, e depois a gente vai fazer uma reflexão, tá bom? Prestem atenção. Vida e saúde no ar, você está pronto para as mudanças que vai fazer a partir de hoje? Você está pronto para viver melhor? Então fica ligado porque o programa Vida e Saúde está só começando para trazer benefícios para você, para a sua saúde física, mental e espiritual.
Hoje a gente vai falar um pouquinho, continua falando um pouquinho sobre os desafios da mudança do estilo de vida e especificamente vamos falar sobre alimentação, que é um grande fator da mudança do estilo de vida. Tem também a síndrome do pensamento acelerado, sabe? Aquela coisa de viver ansioso, aquela coisa de pensar no passado o tempo inteiro, coisa que você não pode mudar. E você se sente muitas vezes refém desse pensamento, luta contra o relógio. Muito bem, a gente vai discutir sobre esse assunto aqui no programa Vida e Saúde de hoje. Tem também Saúde Brasil, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse nosso Brasil e o que ele tem para oferecer de melhor e aquilo que a gente precisa evitar também, mesmo que a cultura esteja já enraizada. Nós também vamos aprender uma receita deliciosa por aqui. Você gosta de sobremesa? Pois é, você vai aprender a fazer junto comigo aqui petit gâteau. Totalmente natural, totalmente delicioso, totalmente seguro para você e para sua família. Vida e Saúde está só começando, eu quero agradecer aqui a doutora Mariana Dimitrov. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-la aqui, viu? Quero agradecer não só a doutora Mariana Dimitrov, mas também o pessoal da Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde, um espaço gostoso, em meia natureza, um espaço realmente inspirador. Você já trabalhou aqui, sabe que realmente isso tudo faz diferença na saúde, né, doutora? Nossa, demais. Só olhar essa vista já é um fator para a saúde, viu? Pró-saúde. É isso mesmo. Doutora, hoje vamos falar sobre alimentação. Qual a importância de mudar a alimentação? Tem gente que fala assim, olha, eu já faço bastante atividade física, eu cuido do meu corpo, eu bebo bastante água, eu evito alguns alimentos, ou eu faço uso de alguns alimentos que eu sei que fazem bem para mim, tá ótimo, não preciso mudar. Realmente pensar na questão alimentação, quando a gente pensa no universo do estilo de vida, é fundamental. Olha, eu tenho, assim, como falar que, na verdade, é o carro-chefe, né? É onde a gente tem o universo inteiro. Você vai falar sobre tomar sol é importante, beber água é importante, exercício é importante. Cada um deles tem 1 milhão de desdobramentos. O mais amplo, com os pormenores, mais rico, com certeza que dá pano para manga, é a alimentação, com certeza. Ainda mais a gente que gosta de falar sobre esse assunto, com certeza. Né? Em que momento da vida essa mudança é necessária, é imprescindível, eu diria? O quanto antes, eu diria. Mas, na verdade, depende de uma consciência individual. Para que possa se ter resultado, depende do ser humano ter compreendido os motivos pelos quais a gente precisa melhorar o estilo de vida, né, Teru? Porque tem gente que fala assim, olha, meu filho come salada, ele come bastante bobeira, mas ele come salada, tá bom, ele toma suco de fruta, tá bom já. Quando ele for mais velho, ele vai entender, ou quando ele for mais velho, ele vai aprender. Será que de repente a gente não devia estar fazendo ao contrário, criando uma consciência agora para depois deixar ele escolher? Com certeza, você precisa... essa missão de pai e mãe é fundamental na educação. Os pais preparam os filhos para a sociedade, para viver a vida, né? E essa consciência de como viver, tratar melhor o seu corpo, como tratar melhor o planeta, como tratar melhor o próximo, vem justamente desses primeiros anos de formação. Então, assim, a importância da mãe e do pai na formação não só, claro, o caráter é uma coisa que é óbvia, mas dos hábitos de uma maneira geral, dos hábitos, e aí implementar os hábitos saudáveis, isso tem uma total importância. A consciência da criança vem a partir daí. Claro, chega um momento em que a criança vai poder tomar as próprias decisões e às vezes não são as melhores. Talvez ela possa decidir por uma coisa um pouco diferente daquilo que você educou, mas... Ela sabe o que é certo. O pai e a mãe têm por obrigação educar a criança também no caminho que deve andar, caminho para tratar do próprio corpo. Uhum. Esse também ensina a criança no caminho que deve andar, também serve para isso, gente. Doutora, tem pessoas que falam assim, olha, mudei, deixei de comer tal coisa, mas não senti diferença. Minha pele continua com acne, ou meu intestino continua preso. As mudanças na alimentação, elas geram mudanças imediatas? Você me perguntou sobre as mudanças pontuais. É um pouco complicado, aí é um pouquinho mais difícil da gente ver o resultado de uma maneira específica, né? Um ponto só, porque às vezes a gente faz uma coisa, por exemplo, vamos pensar em pessoas que têm
a pele acneica, Ok. um alimento que está muito associado, essa coisa a gente já até comentou isso aqui, Já. né? De alimentos que estão associados ou não à acne. E a gente falou, eu lembro de ter mencionado que o leite é um dos alimentos que mais está associado à acne. Se você deixar de consumir leite e derivados, ou pelo menos diminuir, com certeza você vai Colher os sentir, benefícios ali. colher benefícios. Mas tem outras coisas que dependem de uma série de hábitos. Por exemplo, intestino preso. Ok. Você fala assim, eu aprendi que tem que consumir fibras. Então, uma mudança, então assim, eu vou consumir Só comer bastante. granola de manhã e à noite. Ó, tasca a granola. Sabe o que vai acontecer? O contrário, pode acontecer de você ficar um pouquinho mais obstipado ainda, porque a fibra também necessita de água. Então, aí você vê, dependendo do hábito, é importante que a gente implemente mais do que um, para que a gente possa ter o resultado como um todo. Então, aí a minha dica é a seguinte: se você tem um problema que você gostaria de resolver por intermédio da alimentação, aí precisa procurar ajuda de um profissional. Fala assim, realmente, olha, eu tenho o intestino um pouquinho preso, preciso resolver esse problema. Aí é legal que você consulte um profissional da área de nutrição ou um médico que entenda desse assunto, que estude esse assunto para poder te orientar. Porque aí, às vezes, a gente precisa de 1, 2, 3 mudanças que vão nos ajudar a resolver o problema. A alimentação é um universo, assim, super amplo, com muitas possibilidades. Hoje a gente tem culinária aos montes, revista, você vai na banca de revistas, tem milhares de opções. Você liga a TV, se você mudar de canal agora, daqui a pouquinho, não sai daí não. Mas se você mudar, tem 3 ou 4 opções de programas culinários passando. Por celular você recebe, nos sites de notícia da internet você recebe, tem lá links para culinária. A alimentação é um assunto que é quase assim relativo, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente interioriza. E porque assim, a gente vive uma época hoje em que cozinhar é uma maneira de conviver. Sociabilizar. Isso, sociabilizar. Você vê que a principal parte da casa que as pessoas querem decorar, pode ver. Hoje em dia as cozinhas estão muito mais interativas. Eu quero ver sala. o meu convidado, eu cozinho enquanto os meus convidados estão ali. Mas, e por conta dessa oferta, né, dessa questão que a gente tem vivido, muitas vezes as escolhas se fazem com base apenas no paladar. Eu vou comer aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada o paladar ou agrada o paladar dos meus convidados. Mas essa não é a escolha mais sábia. A gente precisa encontrar um meio termo e graças a Deus o Vida e Saúde tem feito um bom trabalho nesse aspecto em integrar aquilo que agrada ao meu paladar, mas aquilo que também agrada ao meu mecanismo como um todo, né? A minha máquina viva. Como um todo, né? Agora é o seguinte, essa é uma questão também crucial, sabor pelas coisas que são boas. Muita gente fala, Teru, não consigo engolir arroz integral, já tentei, já provei da minha avó, da minha tia. Como que a gente faz para gostar de comida saudável, da alimentação ideal para o nosso corpo? Isso decorre, primeiro, a gente deixa eu só fazer um parênteses, Claro. Tem gente que até pergunta para mim, Teru, você gosta mesmo do que você prova lá? E para mim é uma coisa natural, mas para muita gente é uma dificuldade tremenda. É porque essa coisa do paladar é muito, graças a Deus, é uma coisa que é mutável, mas tanto para o bem como para o mal. Dependendo das coisas que a gente consome, a gente pode modificar o paladar de modo a não sentir de verdade sabor nos alimentos naturais. Se a gente tem uma dieta que é muito rica em alimentos condimentados, muito apimentados, alimentos estimulantes, isso altera as nossas papilas gustativas. Acho que a gente também já mencionou isso aqui. Altera as papilas gustativas. Cigarro, por exemplo. Isso, cigarro que queima, então a gente praticamente não sente gosto de nada. Tem vários trabalhos que mostram que o tabagista ele tem uma alimentação muito mais rica em condimentos, muito mais rica em sódio, porque ele não sente gosto. Então ele vai adicionando cada vez mais. Exato, e aí se aumenta a quantidade de sódio, a gente já falou aí também, muitos males advêm, hipertensão, edema, doença cardiovascular, de modo geral, e tantas outras coisas, né? Mas isso acontece tanto para o lado mal, mas para o lado bom. Então, uns primeiros dias é difícil mesmo, porque as suas papilas ainda estão um pouco viciadas no alimento. Com aquele sabor que eu estava acostumada. Estimulante. Então, assim, no comecinho, tenha paciência.
pode ser que seja difícil mesmo gostar do arroz integral, mas a boa notícia é que as suas papilas mudam, o seu paladar muda. Não vai ser ruim para sempre. Agora, vamos falar assim um pouquinho mais pessoal, né? A minha mudança foi desde de casa, então eu não tive uma mudança como talvez você tenha tido. Como foi para você mudar, escolher, você fez uma escolha consciente, mas como foi essa transição? Você gostou logo de cara? Não. A minha criação é criação onívora, com alimento muito apimentado, italiano, comida que tem que ter sabor, sabe? E de estudar, ainda demorou um tempinho, ainda estudava, mas sabia uma coisa e não fazia. Até que um dia, de verdade, Deus teve paciência comigo, viu? Até que um dia eu entendi que eu não podia falar sobre uma coisa, estudar e ter uma verdade muito clara na minha vida e não viver aquilo. E como eu podia dizer para o meu paciente que ele tinha que consumir menos sódio, que ele tinha que fazer exercício, soava até um pouco hipócrita, sabe, Teru? Então, uma decisão foi uma decisão voluntária e consciente, mas no início foi um pouquinho sofrido. Alguns hábitos foram fáceis, outros foram difíceis, mas a gente insiste. E é o que eu posso dizer para você. E você tem prazer em se alimentar do jeito que você se alimenta hoje? Sim, você é bom. curte, hoje eu gosta? acho bom. Então eu posso dizer para você, se você não teve uma criação como a da Teru, que já aprendeu desde de pequenininho que é saudável, que é legal, se você teve uma alimentação uma criação que é difícil do ponto de vista, isso, não né? favoreceu esse hábito, mas você entendeu o que precisa, eu tô aqui para te falar, isso acontece, hoje eu gosto e digo para as pessoas e digo para você também, olha, insiste porque vale a pena, você vai sentir bem-estar físico, mental e prazer espiritual. também, né? Prazer. A gente sabe que alimentação é uma das bênçãos de Deus, então ele não quer ver você lá comendo cabisbaixo e mandando ver o arroz integral para dentro só porque tem que comer, não. Mas a comida que Deus preparou para você não é sem sabor, é saborosa. Depende só de você se dispor a tentar uma nova coisa. Tá certo. Doutora, mais uma vez, obrigada pela participação. Já acabou por hoje, acabou o nosso tempo. Você vai vir aqui com certeza outras vezes. Com certeza. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você que gosta de culinária, vai aprender aqui petit gâteau natural e saudável. Não sai daí não. Tem também aqui outras coisinhas mais acontecendo no programa. Você não deve perder. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, muito interessante, né? Vou pedir que vocês reflitam sobre a alimentação de vocês, como está sendo essa alimentação, se é uma alimentação saudável, se ela é uma alimentação controlada ou descontrolada. E nas aulas posteriores, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo!